Continuando o assunto visto no vídeo passado, nós começamos a estudar a máquina de corrente contínua. Espero que vocês tenham entendido o princípio de funcionamento. Eu tenho uma espira imersa em campo magnético e a força que o campo magnético exerce sobre essa corrente vai criar uma força sobre o fio que faz a minha bobina girar. E nós vimos que quando a minha bobina passa desse momento vertical, o torque ele se inverte. O gráfico de torque é exatamente esse aqui, graças à minha fórmula, que eu espero que vocês tenham estudado em eletromagnetismo. Torque é número de espiras, vezes o campo, vezes a corrente, vezes a área. Vezes o seno entre a normal, né? A normal aqui, veja que a normal aqui é perpendicular. A normal é perpendicular. Então, esse ângulo entre a normal e o meu campo magnético é esse seno aqui, ó. Mas como que eu resolvo isso daqui? Com uma coisa que nós chamamos de comutador. Veja que a minha bobina ela é dividida em duas. Então, esse lado de cá ele tem contato com essa escova. O lado de lá tem contato com a outra escova. Na prática, o que isso significa? O comutador ele vai ser um tipo de retificador mecânico. Como funciona? Eu tenho duas bobinas aqui, A minúsculo, B minúsculo. Eu tenho a escova A maiúsculo e a escova B maiúsculo. Nesse instante bem aqui, veja que a minha bobina B, ela tem sinal positivo. Por isso a minha corrente ela vai circular da bobina B para a bobina A, da escova B para a escova A. Nesse instante aqui, a minha bobina A, ela é positiva. Então eu vou ter uma força para baixo, porque o campo magnético é da esquerda para a direita. Neste instante aqui, quando a minha bobina entra vertical. Nesse momento, se eu não tiver o comutador, a partir daqui o torque seria no outro sentido. Para isso não acontecer, eu tenho o comutador. Veja que se aqui a bobina A estava em contato com a escova B, aqui quem vai ter contato com a escova B é a bobina B. Ou seja, a corrente elétrica continua no sentido anti-horário. Então, o torque continua no sentido horário. Ou seja, o comutador ele transforma esse torque aqui nesse torque aqui. Outra coisa importante que eu quero que vocês percebam é esse torque ele não vai ser precisamente uma senoide. Normalmente ele vai atingir um determinado limite vai atingir a saturação magnética e atingir o limite. Então essa curva não vai ser exatamente uma senoide. Outra coisa que eu quero que vocês percebam é veja que nesse caso bem aqui, supondo que minha máquina funciona como gerador, a tensão gerada ela vai variar, vamos dizer, de 0 até 10 volts. Então eu tenho um ripple de 100%. A minha tensão varia em 100%, uma hora ela é 0, outra hora ela é 10 volts. Não é todo tipo de equipamento que aceita esse tipo de variação de tensão. Para isso não acontecer, eu faço um comutador com vários estágios diferentes, com vários contatos. Assim, eu tenho, neste caso aqui, 8 contatos possíveis. Em vez da minha tensão variar de 0 a 10 volts, ela vai variar, vamos dizer, de 9,5 até 10 volts. Porque, como eu tenho várias bobinas, eu sempre pego aquela que está com tensão maior. Então, a minha tensão, em vez de variar de 0 a 10, ela vai variar, digamos, de 9,5 para 10. Se lá meu ripple era de 100%, aqui ele é de 5%, porque a variação é só 5% da tensão máxima. Essa aqui é a ideia do comutador. Se for como motor, o meu torque varia, vamos dizer, de 0 a 10 Newton vezes metro. Aqui ele varia só de 9,5 a 10 Nm. A variação é muito menor. Então, o torque médio é maior, tendo mais bobinas do meu comutador. Agora, vamos ver as equações das máquinas de corrente contínua. As máquinas de corrente contínua, elas têm
duas equações básicas e as duas dependem do campo magnético. Veja que o campo magnético produzido na bobina de campo vai influenciar o torque, no caso do motor, né, e a sua respectiva rotação, e no caso do gerador, vai influenciar a corrente elétrica e a tensão produzidas. E esse K aqui é a constante da máquina. Dentro desse K aqui, ele tem algumas coisas, como por exemplo, o número de espiras que tem na minha bobina. Aqui dentro está o ripple, né? Quantas bobinas diferentes eu tenho no meu comutador. Então, tudo aquilo que não é que a gente vê nessa equação aqui, torque, o número de espiras, a área e o seno, tudo isso eles estão escondidos lá naquele K. Então, o que eu tenho aqui? Para a minha máquina de corrente contínua, se eu for um motor, quanto maior for a corrente elétrica, maior é o torque. Se for um gerador, quanto maior for o torque, a corrente que a carga precisa, maior tem que ser o torque daquilo que está tocando o gerador. Vamos dizer o seguinte, que eu tenho um gerador que está ligado numa hidrelétrica. Aí quando dá de noite, o consumo de energia da cidade aumenta. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar o torque, porque eu vou aumentar a corrente. Então eu tenho que jogar mais água na minha turbina. Se for um motor, vamos dizer que é aquela máquina fora de estrada que está carregando minério. Se ela tem um motor de corrente contínua, ela está aqui puxando minério. Na hora que eu chego em uma subida, o torque aumenta. Se o torque aumenta, o que vai ter que acontecer? A corrente que passa pelo motor tem que aumentar para poder ele ter mais torque e poder subir. Analogamente, se for um gerador, o que acontece? Quanto mais rápido a minha turbina gira, maior é a tensão produzida. E eu quero que a tensão seja constante. Então eu tenho que manter o giro do meu gerador constante. Se a gente pensar no exemplo anterior da usina elétrica, o que acontece? Na hora de noite, na hora que o consumo das casas começa a aumentar, a rotação começa a cair e a tensão começa a cair. O que você faz para não deixar a rotação cair? Você jogou mais água. E essa mais água foi que aumentou o torque, e isso produziu mais corrente e você conseguiu manter a tensão estável. No caso de um motor, o que acontece? Se você precisar acelerar, você está lá na máquina, você precisa aumentar a velocidade, o que você faz? Você aumenta a tensão. E eu acho que isso é claro quando você tem uma moto. Se você está numa moto aqui, você dá uma acelerada, você quer a luz do farol fica um pouco mais forte. Por quê? Porque a rotação do motor aumentou e por isso a rotação do meu alternador aumentou e a tensão aumentou. Em um carro isso não é tão prático, não é tão visível. Por quê? O regulador de tensão do carro tende a ser um pouco melhor. E aí ele tende a manter os 14 volts de saída desde os 800 RPM do carro até os 6.000. Então, mesmo que você acelere o carro, você não vai ver o farol alterando significativamente. Se você vê o farol alterando significativamente, provavelmente o seu alternador está com problema. Ele só consegue gerar os 14 volts de carregar a bateria a partir de determinada rotação. E aí você tem grande chance de ter que trocar a bateria nos próximos meses aí. Então, se você tiver esse sintoma, já corra, dê uma olhada que possivelmente seu carro vai querer dar problema. Próxima aula a gente vai continuar com o assunto em geradores de corrente contínua.